Aí, estamos de volta. Não sei se o resto do pessoal, eu vi que tinham outras pessoas conectadas, ou se eu já posso continuar aqui. Recebi uma mensagem do professor Luciano aqui, agora tá. Deixa eu explicar, já conectei. Na nossa outra sala, deixa eu me organizar aqui então, já estamos na sala correta. Eu vou começando, então, pessoal, de toda forma, né, fica gravado aqui o conteúdo. O professor Luciano, acho que agora já conectou também. Então, vamos dando sequência já, né, professor? Já posso emendar, né? Depois pega no tranco aqui, né? Vai embora e tal. O duro é segurar, né? A gente começa a se empolgar aqui, vai embora. Vamos lá, então, pessoal. Tratamos no primeiro tempo, né, das principais, digamos assim, fatores de adequação à LGPD, vocacionando a nossa fala especificamente ao setor de saúde, e agora tratamos de outro ponto importantíssimo, que são as sanções em caso de descumprimento. Então, a ideia da LGPD é que crie-se, também foi bem falado ontem pelo professor Luciano, pelo professor Luiz, essa cultura de tratamento de dados, né? Claro, é um movimento que, mais do que ser jurídico, é social, né? Leva algum tempo, né? Até no começo, falar, a LGPD não vai pegar, a ideia do Brasil de lei que não pega, né? Já pegou, já está muito presente, mas, claro, isso é muito kelseniano, né? Um dos grandes positivistas do direito, o professor Hans Kelsen, que dizia, olha, não adianta eu esperar que alguém faça ou deixe de fazer alguma coisa, eu preciso, né, forçá-la, estimulá-la de alguma forma a fazer ou não fazer, e isso é o que a gente chama no direito, né, de sanção, vamos dizer assim, esse estímulo criado, olha, não quero que você sonegue imposto, se você sonegar imposto, você paga uma multa e vai preso. Opa, então eu não vou sonegar e tal, né? E nós temos, então, essas sanções, né, existentes na Lei Geral de Proteção de Dados para os casos de descumprimento. E eu vou me permitir aqui começar essa segunda etapa do nosso encontro, falando, antes de falar das sanções, examiná-las, se sua natureza, como que elas se aplicam, de dois casos muito pontuais, tá? Muito emblemáticos, e ambos na área da saúde, tá? Para ilustrar. Vejam aqui esses dois exemplos. Em 2000... Opa, deixa eu ver o que eu fiz aqui de besteira. Voltei. Não voltei. Estou aqui. Em 2017, desculpe, tá? A Red Cross Blood, lá da Austrália, por um erro de uma empresa terceirizada, ela disponibilizou na internet o acesso a 550 mil relatórios prontuários, chamamos assim, de doadores de sangue. Tá? Além de nome completo, endereço, etc., existia lá uma informação, um dado super sensível, que era, na ficha daquele doador de sangue, o preenchimento sobre se aquela pessoa tinha um comportamento sexual de risco. E era preenchido com base no verdadeiro ou falso, em prática de determinadas condutas nos últimos 12 meses. Ao final, se ele assinalou sim para alguma delas, ele tinha um comportamento sexual de risco. Vejam que dado íntimo, revelado publicamente, né, de mais de 550 mil pessoas. Isso lá na Austrália, né? Um exemplo na área de saúde, um vazamento indevido. E aqui no Brasil, recentemente, vejam só, esse ano ainda, houve um vazamento, né, a partir de uma divulgação do funcionário do Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, tá? Isso aqui eu coloquei os links aqui para vocês darem uma olhada, de mais de 16 milhões de dados de pacientes de Covid. Então, imaginem só essas informações sendo mal utilizadas, né, e mal divulgadas. É isso justamente que a LGPD quer evitar, procura evitar, que hajam esse tipo de vazamentos, mas muito mais do que isso, tá? Eu coloquei exemplos aqui muito trágicos, literalmente falando, muito graves, para ilustrar o porquê, inclusive, do peso dessas sanções que são previstas na LGPD. Então, lá na Lei de Proteção de Dados, no seu artigo 52, vejo que eu tenho uma série de possíveis sanções aplicadas contra aqueles que, ao tratarem dados pessoais, desrespeitam os ditames da Lei Geral de Proteção de Dados.
advertência, tá? Com indicação de prazo para adoção de medidas, multa, e olhem essa multa, doutoras e doutores, de até 2% do faturamento, tá? Limitada a 50 milhões de reais por infração. Não é assim, ah, beleza, levei uma multa, acabou. Não, se eu cometer 2, 3 infrações, essa multa incidirá 2, 3 vezes, tá? Multa diária, né? No caso de alguém estar indevidamente divulgando abertamente dados pessoais, a entidade competente pode fixar essa multa, ó, fixo 100 mil reais por dia de multa. Claro, até o limite ali dos 50 milhões de reais, que não é pouco dinheiro, claro, né? A publicização da multa, bloqueio dos dados, né, que estão sendo indevidamente tratados, eliminação dos dados, e aqui ao final, nos incisos 10, 11 e 12, vejam que rigorosas sanções. A suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, então não é só com relação àquela pessoa, ó, você não sabe administrar o seu banco de dados, então você tem a suspensão do funcionamento. Imagine o impacto disso para uma empresa ou para qualquer entidade do setor de saúde, para um laboratório, para uma clínica, para um hospital, né? Mas eu tenho no inciso 11 a suspensão do exercício da atividade de tratamento como um todo, eu não posso sequer coletar dados mais, né? E eu tenho no inciso 12 a sanção mais severa de todas, a proibição do exercício das atividades total, inclusive, né, ou ainda parcial, do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Tá? Ponto de partida nosso. Nossa, que sanções severas, tá? Essas sanções previstas na LGPD são integralmente de cunho administrativo. O que eu quero dizer? O pessoal, nossos interlocutores, nossos espectadores não são na área do direito. Peguemos o exemplo de um acidente de trânsito, né? Imagine que eu lá furo o sinal vermelho e causo uma colisão de trânsito. Veja que eu posso responder administrativamente por uma multa, por ter furado o sinal vermelho. Uma multa administrativa que eu pago aí, ao órgão competente do Estado. Tá? Eu posso ter gerado um dano civil, né? Um dano civil. Eu posso ter, a colisão gerou lá 20 mil reais de prejuízo para o proprietário do veículo no qual eu colidi. Eu posso ter gerado, inclusive, uma infração criminal. Imagine que eu causei lesão corporal grave ao outro motorista. Então, por um único ato, eu respondo nas diferentes esferas do direito. Isso não é diferente com o tratamento de dados, tá? Essas sanções todas são as sanções de cunho administrativo, como deixa claro o parágrafo 2º desse mesmo artigo 52. O disposto nesse artigo não substitui a aplicação de outras sanções administrativas, civis ou penais, tá? Então, além dessas sanções, eu já respondo, por exemplo, civilmente, se eu causei danos morais. Aliás, o artigo 42 da LGPD trata especificamente desse tema, quando fala que o inadequado tratamento, caso gere esses danos, deve gerar a respectiva indenização de cunho material, de cunho moral, conforme tenha sido o ilícito civil praticado, além da infração administrativa. Mas, claro, o nosso foco aqui nesse encontro são as sanções previstas na LGPD, as sanções de cunho administrativo. Tá? Então, primeiro caso, quem é que aplica o primeiro elemento aqui? Tudo bem, então eu sou lá uma clínica médica, eu sou um laboratório, eu sou um hospital, e eu cometi alguma infração. Tá? Neste ponto aqui, primeiro destaque que faço. Trouxemos nos cases aqui casos de vazamento de dados, né? Inadvertidamente, né? Por culpa ou por dolo, eventualmente. Aqui nesses casos não houve dolo, foi culpa, né? Mas ainda assim houve um vazamento inadvertido. Não só o vazamento de dados pode gerar a aplicação das sanções. Tá? O artigo 52 caput da LGPD fala a não observância, a não aplicação de qualquer das normas no tratamento de dados. Então, por exemplo, a LGPD estabelece que eu tenho que ter um encarregado, nomear um encarregado. A LGPD estabelece que, havendo a requisição pela autoridade nacional, a entidade, o ente que trata dados, precisa apresentar um relatório de risco. Tá? Imagine que eu descumpro, eu não nomeio lá um encarregado de dados, eu não elaboro um relatório de risco. Vejam que não vazou nenhum dado, ufa, ainda bem, mas ainda assim eu estou em descumprimento das normas da LGPD. O que eu estou querendo dizer? Não é só o vazamento de dados pessoais e sensíveis, especificamente no caso do setor de saúde, que gera a aplicação dessas sanções.
qualquer não observância, qualquer inobservância, qualquer desrespeito à Lei Geral de Proteção de Dados, ao tratamento de dados no estrito limite que a lei autoriza, é passível de ser sancionado com qualquer uma dessas sanções, tá? Então, isso é muito importante, né? O pessoal fica associando, é só eu não deixar vazar dados que isso não vai ter problema. Não. Se você não tratá-los adequadamente, por exemplo, não esclarecer a um titular dos dados o motivo pelo qual aquele dado está sendo tratado, ainda que não haja vazamento, isso pode lhe gerar uma sanção, porque houve aqui um descumprimento da LGPD, tá? Quem é que aplica essa sanção? Em se tratando de sanção administrativa, essa sanção é aplicada por um órgão administrativo, não pelo Poder Judiciário. E esse órgão foi criado também pela LGPD, é o chamado, ou a chamada, desculpem, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, criada lá no artigo 55A, cujas funções estão no artigo 55J da lei, e dentre elas, justamente a de fiscalizar e aplicar as sanções em caso de tratamento de dados realizado. Vejam só, não é só em caso de vazamento, literalmente aqui, ó, realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure contraditório, ampla defesa e duplo grau, né, o direito a recurso. Tá? A ANPD já está criada já há algum tempo, todos os seus cargos já foram ocupados, já houve nomeação para todos os cargos, e internamente, tá, o regimento interno previu dentro da ANPD este órgão de coordenação geral de fiscalização, que é o órgão dentro da ANPD responsável justamente por fiscalizar, por conduzir, em primeira instância, ao menos, o processo administrativo sancionador e, se for o caso, aplicar as sanções previstas no artigo 52 da LGPD. Tá? Esse é o órgão responsável, então, a coordenação geral de fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? Como é que ela vai aplicar essas sanções? Por exemplo, de cara, o cara, pela primeira vez, ele não tratou adequadamente um dado, ele não armazenou de forma adequada, ainda que não tivesse havido vazamento daquele dado. Vou aplicar o teto da multa, 2% do total do faturamento de primeira. É assim que funciona? A própria LGPD estabelece alguns critérios balizadores, tá, para a aplicação das sanções. O primeiro deles, previsto no próprio regimento interno da ANPD e também no artigo 52, parágrafo 1º da LGPD, nem poderia ser diferente, à luz dos princípios constitucionais que orientam o processo judicial e administrativo, especialmente o artigo 5º, 55 da Constituição Federal, eu preciso de um procedimento prévio, né? Eu preciso, no qual aquele acusado, chamemos assim, de desrespeitar, de infringir a LGPD, tenha direito pleno a devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Então, antes de ser sancionado, aquele hospital, aquela clínica, aquela farmácia, enfim, aquela entidade de saúde terá direito de se defender amplamente. E, ainda que se entenda como resultado deste processo administrativo sancionador, pela necessidade da aplicação de uma sanção, o próprio parágrafo 1º, e aqui eu não vou ficar me atendo a cada um dos itens, ele estabelece diversos parâmetros que devem ser observados para a mensuração da sanção a ser aplicada. O especial destaque que faço são os destaques que correlacionados ao primeiro módulo. Tá? Vejam que são fatores que, não é que podem, devem ser levados em consideração para o balizamento, para a aplicação ou não de determinada sanção mais rigorosa ou menos rigorosa, inciso 8º do parágrafo 1º do artigo 52. A adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano. Lembram lá que falamos, né? A nossa gestão, a nossa governança interna, compliance, o mapa de riscos, né? Esse prognóstico que eu faço preventivo, um plano de contingência previamente organizado, juridicamente
claro, aliado à estruturação administrativa e tecnológica, é fundamental para evitar que aconteça um desrespeito e, caso aconteça um desrespeito à LGPD, para minimizar a sanção sofrida, né? A existência deste plano é um fator balizador obrigatório da sanção a ser aplicada. E o inciso 9º, reitero aqui também, ó, vejam só, a adoção de política de boas práticas e de governança. Fundamental, então, essa estruturação preventiva à LGPD para evitar depois, repressivamente, uma sanção severa. Tá? E aquelas 3 últimas sanções que trabalhamos, né, a suspensão de se tratar os dados ou até mesmo a proibição de tratamento de dados por determinado período, elas não podem jamais ser aplicadas de forma inaugural. Tá? O que eu quero dizer com isso? O parágrafo 2º deste artigo 52 da LGPD estabelece com todas as letras que essa suspensão ou a proibição do tratamento de dados, elas serão aplicadas apenas se já tiver havido a aplicação prévia de outra sanção. Então, eu coloquei entre aspas aqui, né, para ficar por os penalistas de plantão, né, só pode haver a aplicação desta sanção de suspensão de tratamento de dados ou de proibição parcial ou total do tratamento de dados pelo agente infrator, caso haja a reincidência. Eu falei parágrafo 2º, não, mas é o artigo 52, parágrafo 6º da LGPD. Portanto, claro, se é uma segunda sanção, ela se submeterá a um novo processo disciplinar. Eu já passei por um primeiro processo e já sofri uma sanção pelo desrespeito a determinado dispositivo da LGPD. Aquela sanção não se demonstrou forte o bastante, porque mesmo depois de ter sofrido aquela sanção, eu novamente insisto na conduta infringindo o mesmo dispositivo da LGPD. O que agora poderá acontecer, aí sim a suspensão ou a proibição de tratamento de dados. Tá? O pessoal se preocupa muito, se a gente vê nos sites da internet, né? Fala-se muito da multa. Nossa, a multa pode chegar a 50 milhões de reais, meu Deus do céu, isso é o fim do mundo. Não estou dizendo que isso seja pouca coisa, jamais. Porém, vejam que essas sanções dos incisos 9 a 11 são ainda mais graves, porque ela te impede de continuar a tratar os dados. Né? Então, isso pode, inclusive, inviabilizar totalmente a atividade daquela entidade, se ela restar proibida a sanção máxima aí prevista no rol do artigo 52, de coletar dados, de tratar dados, de armazenar esses dados pessoais. Tá? Então, essa é muito importante, essa delimitação. Tá? Por fim, nós precisamos, tá, tudo bem, entendi, preocupante então, né, Rafael, eu preciso me adequar à LGPD, porque eu tenho todas essas sanções aplicáveis. Essas sanções, hoje, né, como o nosso encontro, o nosso bate-papo vai ficar disponível online, não sei quando você efetivamente está assistindo a esse nosso bate-papo, mas hoje estamos a conversar aqui ao vivo no dia 9 de novembro de 2021. Tá? E na data de hoje, a pergunta que se faz, ou a pergunta que se propõe aqui é, tudo bem, a LGPD já está vigente, não há dúvidas, tá? Essas sanções, elas já são aplicáveis hoje, dia 9 de novembro de 2021, e aqui nós temos que decifrar o labirinto legislativo, pelo seguinte motivo. Tá? A LGPD, como eu disse no primeiro bloco, digamos assim, ela teve a sua vigência toda escalonada. Alguns dispositivos entraram em vigor antes, lá em 2018 já, e outros depois. E o artigo 65, inciso 1º-A da LGPD, prevê o seguinte: esta lei entra em vigor, artigo 1º-A, dia 1º de agosto de 2021, quanto aos artigos, vejam só, doutores e doutoras, 52, 53 e 54. Então, a LGPD já está em vigor no que toca às sanções previstas no artigo 52. Não desde 2018, mas desde 1º de agosto deste ano de 2021. Então, as sanções já são aplicáveis, né?
Não, temos um porém aqui, que é o seguinte. O artigo 53, que é o artigo subsequente, que também entrou em vigor dia 1º de agosto, subsequente àquele que dispõe cada uma das sanções aplicáveis, claro, somente como resultado final de um processo administrativo que tenha sido garantido contraditório ampla defesa ao suposto infrator da LGPD, ele vincula a possibilidade ou a viabilidade jurídica de aplicação dessas sanções a um regulamento próprio sobre sanções administrativas, a infrações previstas na LGPD. Tá? Esta é a redação aqui, ó, do artigo 53. Então, este regulamento próprio, ele precisa ser redigido, né, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e, como expressamente prevê o artigo 53, enquanto não houver este regulamento próprio, não pode haver a aplicação das sanções. Tá? E o que acontece? Já existe esse regulamento? Se analisarmos do próprio site da NPD, da Agência Nacional, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nós já temos uma minuta. Tá? Eu coloquei o link aqui, depois quem tiver interesse pode acessar, a esta resolução denominada Resolução de Fiscalização e Aplicação de Sanções Administrativas. Tá? Essa minuta já está presente com toda a disciplina, inclusive com outros critérios, né, para a dosimetria da sanção a ser aplicada, razoabilidade, proporcionalidade, etc. e tal, com as etapas do processo administrativo sancionador, tá? Já estão previstas lá também neste regulamento de fiscalização e aplicação de sanções, porém, ele ainda não foi publicado, ele não foi assinado pela autoridade competente. Portanto, a princípio, não há aplicação. Tá? Porém, claro, e no direito a gente discute muito isso, a função, né, do jurista normalmente é discutir, identificar problemas possíveis nos atos normativos. É o seguinte, tudo bem, tá? O regulamento não está pronto. Tá? Porém, as sanções já estão em vigor desde o dia 1º de agosto de 2021. E quando o regulamento ficar pronto, então, digamos que amanhã ele é publicado lá no site da NPD, no Diário Oficial, e está vigente esse regulamento de fiscalização e aplicação de sanções. E aí, dali para frente, claro que se aplica. Mas, para as condutas praticadas entre 1º de agosto e a data da publicação do regulamento, pode haver aplicação ou não? A primeira resposta é quase que óbvia, me parece, à luz da interpretação constitucional, o próprio artigo 5º caput da Constituição de Segurança Jurídica não. Somente a partir da entrada em vigor deste regulamento, prospectivamente, dali para frente, é que poderão ser, então, aplicadas as sanções ou para atos praticados somente depois da entrada em vigor. Tá? Porém, né, todo cuidado é pouco, ainda mais conhecendo o histórico, né, de eventuais aplicações retroativas de sanções no ordenamento brasileiro, é muito importante. Não é por isso que iremos descuidar da observância plena da LGPD. Até porque, repito, esse regulamento ainda não está vigente, porém a sua minuta já está disponível para consulta pública em geral, e quero acreditar a questão de poucos dias aí para que ele entre em vigor e aí sim sejam plenamente aplicáveis as sanções administrativas previstas na LGPD. Tá? Muito embora, doutoras e doutores, este regulamento não esteja hoje vigente, neste próprio canal aqui, ó, que eu coloquei o link aqui embaixo, já existe um meio para o titular de dados pessoais que entenda ter sofrido alguma lesão no tratamento de seus dados, abrir um chamado perante a ANPD. Vejam, então, que a Autoridade Nacional ela já está a coletar esses dados, com o perdão aqui do sarcasmo até, a respeito de eventuais infrações no tratamento de dados pessoais. Então, é muito importante, com a máxima brevidade, que todos aqueles, não só, claro, aqui estamos falando especialmente para o setor de saúde, mas que todos aqueles que, de alguma forma, coletam, armazenam, compartilham, tratam amplamente de dados pessoais, se adequem à LGPD para não sofrer com as sanções previstas na lei futuramente.
tá? Com isso, meus caros doutores e doutoras, eu encerro aqui a minha honrosa participação. Fico à disposição aí para esclarecer eventuais dúvidas que os senhores e as senhoras tenham. Não sei se temos alguma dúvida. Eu acho que não temos, né, dúvidas agora. Enfim, deixa eu dividir mais uma vez, embora esteja aqui já gravado, né, por esse QR Code aqui você consegue acessar meus contatos e através de lá surgindo, né, no futuro, alguém que assista futuramente esse nosso bate-papo, tem alguma dúvida, alguma crítica ou sugestão, por favor, sinta-se à vontade aí para enviar. Tá? E com isso, então, agradecendo novamente, reiterando o enorme agradecimento ao professor Luciano Reis, né, ao Sindicato dos Médicos, me despeço de vocês, me colocando à disposição. Muito obrigado.